Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com um convidado mais do que especial. Estou aqui com o Arnaldo. Se você não conhece o Arnaldo ainda, é porque você não joga competitivo de vários TCGs, mas Stories também, é o juiz que mais trabalha no Brasil. Oxe, tô longe. Arnaldo, obrigado por participar aqui. Você viu todas as mesas ali, então eu tenho certeza que você talvez seja a pessoa mais bem qualificada para falar do meta. Eu estava focado no meu jogo ali, você viu um Aham. pouco de todos. Cara, a gente tem essa possibilidade aí de, como juiz, estar no torneio de uma forma diferente, né, cara? E conseguir justamente assistir um pouquinho de tudo é muito maluco. Pra quem não me conhece, eu sou o Arnaldo, eu jogo cartinha também, mas eu sou juiz. Eu sou juiz tanto do Star Wars Unlimited quanto do One Piece, que é o meu jogo principal. Então, estamos aí fazendo experiência como juiz pra ajudar vocês, jogadores, a terem sempre uns eventos bacanas para jogarem, para não se preocuparem com nada, a não ser que vocês joguem. Então, por isso que eu tô aqui também para dar umas dicas no final do vídeo, coisas que vocês têm que ficar atentos em dia de torneio, em preparação para o torneio, que com certeza vão ajudar vocês. Exatamente, o Arnaldo até já começou aqui. No final vai ter um bloco de dicas do juiz, então fiquem atentos aqui. Uma curiosidade, o Arnaldo foi um dos primeiros caras que me incentivou a jogar Star Wars, assim. Quase me ensinou o jogo, me ensinou várias mecânicas. Então, cara, se eu tenho aqui o vídeo, se eu tô indo nos campeonatos, essas coisas, tem parte do Arnaldo. E aí eu fui para Curitiba também, né? O Arnaldo tava lá pitando, eu Uhum. fui para Curitiba jogar. Consegui pegar top 4 jogando de rã amarela, então peguei top 8 no primeiro, peguei top 4 agora. Quem sabe eu chego na final no próximo. Então eu também vou falar um pouquinho aqui do meta geral do Brasil, passar um pouquinho sobre o top 8 global, né, top 8 brasileiro, top 8 global. Algumas decklists, que nem no último vídeo, decklists que eu não trouxe ainda, coisas que ganharam mundo afora, que são um pouco curiosas, sempre tem. E aí essa Uhum. parte final aqui do Arnaldo, mas ele vai passar um pouquinho também do meta junto comigo. Isso aí. Boa. Acho que, Arnaldo, o deck que o pessoal ainda mais joga é Sabine, né? Então, Ainda é. Sabine continua sendo o principal e aqui eu sempre ressalto que eu acho que é uma questão econômica, que pesa Uhum. muito para a Sabine aqui do Brasil e pesa para o Jungle também, que são decks que as pessoas já têm montado e já sabem jogar, né? Nesses campeonatos maiores, eu ouvi muita gente de Curitiba falando que era o primeiro campeonato. Então eu joguei Sim, eu também. com duas ou três pessoas me falando, ah, é o meu primeiro campeonato, é a primeira vez que eu tô vindo, então acho que o deck de conforto aqui pesou muito também. A galera Sim. saber jogar desde, sei lá, do 7-1 com a Sabine, aí o cara vai pro campeonato com, sei lá, 60 pessoas, o conforto pesa bastante, né? A Sabrina tem uma característica de ser um jogo muito estável desde quando ela saiu no 7.1, né? Se você for ver, a grande base, o molho do deck ali, ele se manteve o mesmo praticamente. Tanto na questão de gameplay, que você não mudou, é um agro que quer fazer bastante unidade e botar pressão o mais rápido possível para amassar o jogo dos mid-range e não dar tempo do control jogar. E não tem muitas adições diferentes. É um deck que ele não. Se você já tinha ele montado dos sets anteriores, se você já joga desde o começo desde a época do lançamento, você teve que fazer muito poucas alterações nele. E também no gameplay, ele não mudou muito. Tá um pouquinho menos agro, talvez, mas também ele não mudou muito. A mesma coisa o Django, né? O Django, os órfãos do Boba, tem as peças importantes dele para funcionar super bem. Tanto que Exato. são os dois decks mais presentes nos dois qualifiers, pelo menos da data que a gente está gravando. A gente teve 2 dos 3 do Brasil. Então, os mais presentes foram justamente a Sabine, ECL e o Django com Tarkin Town. E aí a gente tem o deck terceiro mais representativo aqui, mas que talvez tenha se mostrado o deck mais forte do formato, né? Que é o Rã Amarelo. Foi o deck que eu joguei, inclusive. Do top 4, 3 eram Rã Amarelo, depois eu vou passar. Mas Uhum. assim, é um deck que tem se mostrado muito forte, não só no Brasil quanto fora, mas é um deck bem difícil de jogar. E acho que a grande surpresa, a gente até comentou lá presencialmente, né? É de novo nenhum Queenland. Eu acho que tem um Queenland inscrito, Um. mas nenhum que se destacou, não chegou longe, nem aqui eu separei todos os decks com pelo menos duas inscrições. Então acho que de novo a surpresa é o Queenland, né? A galera aqui no Brasil, É, a gente vai ver o top 8 global depois, tem, mas aqui no Brasil a galera ainda não pegou esse deck. Se você não é. sabendo o que vai jogar no PQ da Epic, Queenland é um deck interessante, vai bem contra a Sabine, vai bem contra o Django, vai muito bem contra o Ré, é bem chato de jogar. Eu treinei Uhum. algumas vezes essa partida, então assim, me surpreende bastante como jogador. Eu me preparei para enfrentar Queenland e não peguei nenhum, até porque só tinha um. Foi um Queenland Tarkin Town mesmo, sozinho. Confesso que eu não acompanhei o desenvolvimento dele durante o suíço, eu não lembro qual posicionamento ele acabou ficando, nem as matches.
Mas eu também acho que se você está querendo se preparar para esse último qualifier que vai ter agora no dia 19 de janeiro de 2024, para a Epic, você 25. pensa com carinho. 25, porra, pra caramba, 24 de novo não, pelo amor de Deus. Se você quer um metacall, pesquisa o Queenland, dá uma olhadinha se dá tempo de entender suficiente desse deck para você tentar performar com ele, porque a metacall tá muito, muito interessante pro lado desse deck, que foi muito pouco representado aqui no Brasil. No primeiro vídeo que eu postei, tem uma lista de Queenland que ganhou nos Estados Unidos. No segundo vídeo tem uma lista de Queenland verde também, que é uma outra pegada. Então tem algumas opções já aqui no canal também para dar uma olhada. Sim. E aí, falando do top 8, e me dá um ataque cardíaco só de eu ver isso aqui, né, Arnaldo? Porque você acompanhou meus jogos e foram, assim, Cara, 2 jogos para cardíaco. Mas, foi intenso, no mínimo, né? Porque, para quem não sabe, o formato do negócio, a gente teve 7 rodadas de suíço, de 55 minutos, melhor de 3. Definiu-se o top 8 e aí começou o mata-mata, que ao invés de ter 55 minutos de rodada, no Top Cut, nas eliminatórias, são 75 minutos. Então, 1h15 de jogo. E o top 8 teve uma partida que durou os 75 minutos, mais o turno extra. No top 4 também teve uma partida que demorou 75 minutos. Então, uma partida diga a minha partida, né? A partida, cara, juro. Uma pena não ter sido gravada aquela partida, porque foi uma mirror que já é difícil, mas foi um negócio insano, cara. Os dois precisavam dar o top deck para resolver o negócio, e os dois davam. Foi insano, foi um negócio maluco, assim, e só debuffando o oponente que ia para a próxima rodada, mas foi bem tenso. Foi ver o Han Amarelo mostrando por que ele é um deck muito, muito bem posicionado no meta, né? Um deck que ele consegue se livrar de problemas muito grandes e ele consegue causar problemas muito impactantes também no campo, né? Ele é um deck muito toolbox, você precisa achar as peças dele ali. Se você errar uma coisinha no encadeamento dele também, você se perde no meio da line e quando você percebe, o jogo já escapou das suas mãos, cara. Então, você que joga de RAM amarelo com qualidade, parabéns, você é um ótimo montador de quebra-cabeça. Eu posso falar assim, é um deck muito difícil de jogar e se eu puder adicionar, não só você se perde na sua linha, mas tem muita coisa que você precisa fazer entre os turnos. Então você precisa destruir carta do seu Smuggle, você compra a carta e depois você coloca. E às vezes você faz uma ordem errada, você pode até tomar um disqualify por causa disso. Porque às vezes você comprou uma carta que você deveria ter colocado seu Smuggle, o juiz não consegue Uhum. garantir que aquela carta é que você ia comprar mesmo. Então é um deck que É, tem até um fator de quase risco envolvido assim em jogar ele, porque você tem que estar prestando muita atenção o tempo inteiro nas jogadas, assim, manter o sim. board state certinho com ele é um desafio, ainda mais depois de 9 jogos no dia, no terceiro jogo da Mirror no tempo, né? Então assim, é um deck bem difícil de jogar, mas que nem o Arnaldo estava falando que recompensa, né? Sim. Acho que o Kenzo foi o campeão aqui, venceu de mim na semi e mostrou como esse deck recompensa. Ele chegou na primeira final, né, do PQ Next Place, chegou nessa final e ganhou de uma match que, na Uhum. teoria, é uma match ruim, que é o CAD de Tarkental. Então, cara, é um grande piloto aí desse deck, super merecido. Ao contrário do Merecidíssimo. primeiro PQ, que talvez tenha sido uma surpresa, o deck que ganhou. Esse aqui não é surpresa nenhuma em termos de deck. Tanto que eu nem trouxe o deck aqui, porque a gente já conhece o deck, a gente sabe o que faz. Acho que foi player diff, sabe? O cara Sim. pilota muito bem o deck e mas a lista em si, acho que não pegou ninguém de surpresa. Foi muito mais mostrar realmente o porquê que o deck é tão forte. A É, grande diferença aqui, só desculpa, Arnaldo, a grande diferença imagina. aqui é o Ray Tarkental, que deu uma subida, inclusive apareceu um pouco mais no mundo. é, Foi super bem. De resto, Django, Sabine, Cad, Bosque são mais ou menos, inclusive, acho que são inclusive os mesmos decks que pegaram o top 8 no PQ aqui em São Paulo Next Place. Com exceção do Palpatine amarelo, né? Que ele entrou e levou o primeiro qualifier. E o O, Krennic, tio Krennic e o do Alex. Krennic. O Krennic, o Palpatine amarelo do Navarro e o Krennic SL do Alex, que saíram um pouco e deram espaço para mais Hans e mais decks com amarelo, né, cara? Que se mostra uma cor, desde o começo, né? Se mostra uma cor que ganha tempo o suficiente. Você consegue atrapalhar o suficiente o seu oponente para que ele tenha que, no meio do caminho, mudar um pouco a estratégia
e enquanto você não, enquanto a sua estratégia já tá bem definida. Eu gosto bastante de jogar de amarelo, então pra mim Muito eu sonho versátil. com o dia que eu vou conseguir montar um deck de combo de Inquisitor com amarelo pra fazer Sneak Attack, Ruthless Raider, fazer os negócios bizarros, É mas muito não consegui ainda. versátil, né? Ele é menos linear, assim. Mesmo você jogando de controle, que é um deck que tem muita coisa, ele é mais linear. No começo do jogo, meio do jogo, final, você sabe exatamente o que você quer fazer. O Sim, amarelo, ele é muito adaptável. Então, cara, top 8 aqui, parabéns pro Kenzo. É, RAM amarelo tem se mostrado muito forte. Eu espero ver a mesma trend aqui no PQ da Epic. E a gente tem visto aqui fora, se você olhar o meta do top 8 acumulado global, putz, não é surpresa nenhuma, a gente tem o RAM amarelo disparado na liderança, 51 decks nos top 8. Isso aqui é o acumulado da primeira e da segunda semana, tá? Pra gente trazer uhum. uma amostra maior aqui. Então a gente tem RAM amarelo, Sabine, e aqui a grande surpresa, né? Que é a grande surpresa em relação ao Brasil, que é o Queen aparecendo como terceiro deck com mais top 8. Uhum. 11% das pessoas que jogaram top 8 ao redor do mundo jogaram de Queenly, aqui no Brasil a gente viu um. Então, assim, é realmente surpreendente. A gente tem o Jungle aparecendo muito mais, e o que torna mais surpreendente é que não é um deck extremamente caro, né, Arnaldo? Assim, É. não é um deck que as pessoas vão ter muito. Acho que tem as Millennium Falcons, que são as coisas mais caras do deck, mas muita gente já tinha também de outros decks, então, assim, não consigo entender o porquê que o pessoal ainda não está pegando Queenly. É, Lá fora tem sido bem forte, é aparecido com bastante proeminência, assim, de se mostrado um deck a se bater. Acho que são os três principais, quatro aqui com o Jungle, os quatro principais decks a se bater no meta hoje em dia. E acho Sim, que é um deck que se preparou para bater os dois principais. sim, Ele bate bem e ele bate bem com a Sabrina. Ele não é necessariamente muito favorável contra nenhum dos dois, mas ele sim. joga bem contra os dois. Isso faz muita diferença. A Tarkin Town contra o Han é muito forte, né? Porque ele tem unidades que ele vai querer manter mais um pouquinho de tempo depois de já terem causado impacto ou impacto imediato, ou impacto um turno depois, né? No campo. Então, o Tarkin Town ele coloca o Han numa situação difícil, né? Só que uma coisa que é interessante, a gente antes reclamava que o Boba Fett, líder do primeiro set, era muito forte, é roubado, ele coloca mais fatia de meta do que deveria. E hoje a gente vê aqui, cara, só olhando para essa tabela, os 5 decks mais representados proporcionalmente, dos 5, 4 tem a cor amarela, né? Então, a gente pode pensar, tipo, porra, eles favoreciam aquele boneco? Favoreciam, com certeza. Mas eu acredito que se provou ao longo das coleções que o amarelo é uma cor muito, como você falou, muito estável, muito determinada do que ela quer fazer no começo do jogo, o que ela quer fazer no meio do jogo, o que ela quer fazer no fim. Então, para você que talvez tenha caído aqui querendo começar a estudar algum deck, começar a ir para o competitivo de alguma forma, com certeza hoje em dia é você pegar um tempinho e dar uma estudada no que a cor amarela faz e como ela consegue dar suporte para as outras cores, especialmente para a cor vermelha, que a gente vê muito o pareamento tanto de vilão quanto de herói com amarelo e vermelho, quanto com o próprio amarelo que você conseguir fazer o evento de Cunning lá por 4 manas, cara, é muito forte, muito forte, muito forte. Vira jogo. Me ganhou pelo menos 2 jogos ao longo do campeonato poder jogar o Cunning na curva. Faz muita É. diferença. Eu quando tava jogando mais constantemente, não consigo esquecer de uma jogada contra o Gabriel Branco, também um ótimo jogador aqui de São Paulo. Ele me deixou a 1 de vida e eu consegui fazer 3 turnos seguidos Cunning e virar ganhar. E eu não tinha condição nenhuma se não fossem aquelas 3 cartas que eu tava conseguindo achar ali no meu top deck e conseguir estabilizar, porque ele faz muita coisa, especialmente por 4 manas. Por 6 já é muito bom, mas por 4 manas fica insano. Eu vi um jogador, inclusive eu joguei contra ele rodando Cunning pra 6 no jungle. Então, assim, me surpreende até não ter aparecido ainda. Acho que é por ser deck mais tem, porque o controle joga Vigilance pra 6, sem problema. Sim. Então, pode ser uma tech interessante. E aí, de Hum. novo, a Ray Tarkental, né? Aparecendo, subindo aqui. Acho que tem se mostrado um deck, por conta da cura da Ray, que é muito forte, talvez seja um deck um pouquinho mais forte contra os decks agros. Então, contra Sabine, contra Uhum. Queenla, contra Django, talvez a Ray se mostre um pouquinho forte. Ela tem subido. Ela não estava nesse gráfico na semana passada, ela Sim, agora tá. sim, Então, acho que, além disso, a surpresa é muito mais o Brasil não aparecer Queenla e a Ray subindo aqui no sim. meta. E De novo, como o um meta hard saudável, control. né? Sim, pô, super. De verdade, super. Zero ironia.
É muito gostoso ver isso porque você se surpreende com muitos confrontos, né? E eu acho interessante também dessa temporada dos qualifiers que tanto o soft control quanto o hard control, a tendência é de uma queda grande da efetividade deles, A culpa é né, desse cara? aqui, tá? É, Eu, como jogador que jogou de Hard Control no primeiro PQ e trocou de deck pro segundo, porque a match contra o Han é, Eu ganhei de um Hard Control no primeiro jogo, inclusive do top 8, né? sim. É uma match muito difícil. Muito Que vamos difícil. combinar. Se você tivesse perdido pro deck que você jogou vários PQs, você ia se rasgar no meio, cara. Pois é. Mas foi De uma baita fora ia ser muito partida. Foi uma engraçado. baita partida. O oponente Foi, jogou muito bem. Então, foi mesmo. assim, foi perto. Foi perto. Foi. Mas é uma match bem desfavorável e acho que por isso que o Hard Control e o Soft Control têm sofrido tanto. Sim. É. E aí, trazendo um pouquinho de decklists diferentes que foram campeãs, começando aqui pelo Anakin, mas é um Anakin ECL. É um Anakin diferente, a gente tem visto bastante Anakin azul. Esse é um Uhum. Anakin ECL, e aí ele traz a ideia de ser um pouquinho mais, assim, aberto em termos de criaturas. Então a ideia dele é botar mais criaturas, né? Trazer Kahoot-One. Eu até fiquei Uhum. surpreso dessa lista não rodar U-Wing. Eu achei que rodaria. A hora que eu vi ela primeiro, eu achei que rodaria quase como um look do primeiro set, só que vermelho, né? Mas Uhum. não roda. A ideia é muito mais você achar as criaturas na curva. É um deck meio boasunidades.com, né? Assim, Sim. tipo, eu quero achar criaturas boas na curva no turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, usar a habilidade do Anakin para ficar dando uptrade e Uhum. achar minhas unidades fortes no final de jogo e finalizar com isso. Assim, é um deck interessante. Acho que deve sofrer muito contra a Sabine, para ser sincero. Assim, uma primeira batida de olho, acho que Uhum. é um deck, a hora que a Sabine começa a entrar e bater nas. Tipo, bater só. Você bate na cara, e o Anakin toma dois e bate de volta. é, Acho que ao longo do jogo ele pode se complicar. É. Mas é um deck interessante, né? É, porque a gente vê ali que claramente o sideboard dele é para mid-range para control, né? Que ele quer encher de bichão grande, mas está preparadíssimo para enfrentar agro, enchendo o board, né? Tipo, como que você ganha do agro, agrando o agro, né? Normalmente. Então ele quer isso, quer encher o board, pouca coisa ali para se proteger Sundari, e tentar Vampire. reverter alguma coisa. Então, batendo o olho nessa lista assim, eu vejo um deck muito propositivo, né? Ele quer colocar os problemas na mesa para que o oponente faça a conta se vai sobreviver ou não. Exato. Bem interessante essa lista aqui. Ganhou em Lyon. Isso aqui. Legal. A gente está na frente do nome do campeonato, mas ganhou em Lyon. Essa aqui é a segunda lista. É um Mace Windu azul. E essa talvez tenha sido a lista que mais me surpreenda. A Shell é parecida com a que a gente tem visto do Anakin azul. Então, Aham. ela é relativamente parecida, ela é um pouco mais puxada para o controle. Então, ela tem mais eventos e menos unidades, mas ela tem mais unidades do que, por exemplo, um Bosque Azul, que roda a Sim. mesma shell do vermelho e do azul, né? Sim. Então, ela tem. E assim, tem umas cartas muito diferentes esse deck. Ela roda o Beast aqui, que é aquela carta para 9, Home One, Off Color, no sideboard. Assim, é umas coisas meio malucas, mas deu certo. Ganhou num PQ acho que foi da Alemanha, esse Mace Windu azul aqui. Acho que é o deck mais diferente que a gente vai ver essa semana aqui. Ele é um vermelho azul, soft control, mais control, assim. Bastante cura também, top target, né? O Yoda, o Restored, Quill. Uhum. Então, é um deck interessante. Eu, pessoalmente, acho o Anakin mais forte. Para rodar um vermelho e azul, eu rodaria o Anakin Array pelo líder. Assim, eu acho o líder É, dos dois mais forte do que o Mace Windu. concordo com você e também é um deck que ele claramente ele quer segurar o early para fazer essas coisas pesadas, né, cara? Seja resolver o board com esse Vanquish, com esse Bombing Run, para conseguir claramente fazer o look o mais rápido possível, fazer Redemption para estabilizar o dano que tem na base e o Crate para colocar o oponente ali. Falou, e aí, vai ser na mão ou vai ser no pé? Você vai querer porrada ou você vai querer tomar porrada do seu próprio esforço, né, da sua própria mana? É um deck interessante, cara. É um deck que, por exemplo, eu vejo nesse deck esse K2SO sendo trigado mais para descarte de mão do que para dano. Roda Voice Troll, K2, Pillage, né? É. Bastante coisa de descarte aqui. Uhum. O terceiro é uma lista do RAM azul, né? E aí a gente vai ver duas variações do RAM. Mas a primeira é esse Uhum. RAM azul. É um RAM mais voltado para o soft control. Então, vem que várias das cartas que a gente está acostumado a ver no RAM daquele começo, os robozinhos 2/2 que entram com escudo, os Slaves, né? 3,
de 3, 5 de força, ele roda o Now There Are Two of Them pensando numa sinergia com força. Então, Uhum, não, a gente vê muito essa carta no CAD, né? Para rodar a sinergia de submundo. Aqui a gente roda com força, provavelmente. E é um deck que quer fazer a parte do segurar o começo do jogo e entrar com unidades fortes, rápidas. O Now There Are Two of Them até acelera isso. E o próprio Han acelera isso, né? Porque como ele consegue jogar, né? Ele bota uma carta do recurso, ele uhum. próprio consegue acelerar essa chave de cartas. E aí, se o pessoal fala que o Han tá quebrado só por causa da interação com o DJ, prazer um deck de Han sem DJ que ganhou. Então, É, assim, o Han é uma unidade forte, a interação, a própria habilidade dele é forte. Acho que a ideia aqui é muito segurar o começo do jogo, achar minhas unidades mais fortes, conseguir descer ela cedo e começar a snowballar o jogo daí. Então, é um deck que eu achei bem interessante, levemente parecido com o Django Azul, que foi bem também, o Boba Azul do 7, 1 e 2, assim, essa ideia do uhum. amarelo azul controle. Pô, eu tenho muita dificuldade de ver esse deck ganhando de Sabine e de Django, cara, pra ser bem É. sincero. O piloto tem que estar bem ativado ali na cabeça dele o que ele quer fazer, porque conseguir fazer tipo Yoda turno um ou Falcon turno um funciona, mas às vezes para fazer isso você acaba se colocando um pouco para trás, né? Você abre espaço para que você colocou de recurso ali acabe te atrapalhando um pouco. Então, como qualquer versão do RAM, se você não está muito atento e se você não tem bastante repetição com o deck, você vai sofrer um pouquinho ali. E o cansaço acumulado das rodadas vai ser muito cruel com você. Nem me fala. É, e aqui acho que tem um buff a mais nesse deck que a gente não falou, que é a Tranquility, Navarro, Kenzo. Se vocês forem jogar o PQG da Epic ao poder expor a Tranquility de campeão, esse aqui é um deck que dá pra fazer isso, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Boa, boa. E aí um RAM vermelho também. Essa é uma lista mais parecida com o RAM amarelo. Ela é um pouco mais agressiva. Ela roda alguns eventos diferentes, então a Daring Rage que dá mais dano, o Green Squadron, que é uma nave que putz, ao longo do jogo Uhum. ela bate muito. Esse Arm to the Thief é uma carta que eu tenho visto alguns jungles rodar, ela entra também. E ele troca ter alguns discards, controlar um pouquinho a mão, pelo Cunning. Né? Então ela não roda o Cunning, que é aquela carta que a gente estava falando que é super flexível. Ela abre Nem mão. no side, né? Não, nem no site, porque eu rolaria pra 6, né? E aí num deck tempo, você botar uma carta tipo pra 6 é, é difícil. Até acho que pode ser que vale a pena, mas ela abre mão do Cunning pra ter essas cartas talvez um pouco mais fortes de outras cores que ela tá colocando aqui. Uhum. É um deck interessante também. Acho que é um deck que depende um pouco também de um meta que você vai tá instaurado. Por exemplo, acho que ele vai ter mais dificuldade contra controle do que o amarelo tem. Porque ele tem um pouco mais de dificuldade da bounce, né? É, ele não roda o próprio Cunning, que acontece. Você pode voltar uma criatura sua, por exemplo, eu boto um Body Rook na mesa e descarto um evento. Aí eu com o Cunning, eu volto o Body Rook pra minha mão, descarto a mão do meu oponente, e no próximo turno eu desço o Body Rook de novo. Nessa eu É, descartei 3 cartas da mão do Soft ou do Hard Control. E esse deck não consegue fazer isso, ele descarta de outra forma. Então ele tenta trocar mais 6 por meia dúzia, que é uma maneira diferente de ver o meta, uma maneira diferente de ver o jogo. Acho que ele deve ser um pouco mais forte contra agro do que o RAM amarelo, mas perde um pouco contra soft control e hard control. concordo. Não tenho nem o que acrescentar, concordo bastante. Mas é uma lista interessante, assim, para quem quiser testar, tiver cansado do RAM amarelo, quiser testar alguma coisa diferente, acho que pode ser uma ideia legal também. Na Mirror, me parece que pode ser um deck muito bom, porque justamente ter acesso ao Tarkin Town, ter acesso ao Daring Raid ali para conseguir colocar esse danozinho a mais, eu acho que tende a ir bem contra um RAM amarelo, eu acho. Vendo tipo É, a lista no vácuo, assim, me parece que ele se daria bem. eu tenho um pouco de dificuldade de achar maneira de dar ping nesse deck. Então, assim, ele vai ter que dar um Daring Raid ou efetivamente bater comunidade. Então, ele não Uhum, vai conseguir fazer aquela jogada que, por exemplo, o Jungle e o Cad Bane fazem no turno um, de entrada ao ping, dar o Tarkin Town e já ganhar controle do board. Ele vai fazer isso a sim, partir do turno 2. sim. Então, é, tem uma vantagem, mas ele não. Acho que esse Tarkin Town aqui é menos efetivo do que ele é nos outros decks que a gente viu. No Pode Quinlan, no crer. Tarkin Town e no Jungle. Uhum. E aí a última lista é um Yoda vermelho, também a mesma coisa que eu falei lá do Mace Windu, é muito parecido com o Anakin, muito parecido com o Rey. A base é muito parecida, a questão é que o Yoda ele entra um turno ainda depois dos dois,
Mas a habilidade dele é muito forte, né? O card selection dele é muito forte. Ele roda o Your My Only Hope, então é uma carta que você consegue. Você usa a habilidade de Yoda, você coloca a carta que você quiser no topo, então normalmente você vai estar procurando botar um Luke, um Obi-Wan, um Mace Windu, e aí você consegue descer ele, acho que no turno 4 você já consegue descer um Luke. Então é uma carta que sinergiza muito com a habilidade de Yoda, talvez seja esse o grande motivo para você jogar ele na frente do Anakin, por exemplo, né? Mas eu vi bastante gente que gosta de jogar de Yoda Mono Blue no PKK da época, e tinha um Yoda também, acho que vermelho, lá na Meruru. Então, para quem gostar do Yoda, essa versão aqui parece que está sendo a mais forte, foi a única que ganhou no mundo afora aí. E é interessante porque, no mínimo, você ganha no fator o que eu faço contra isso, né? Aquele momento de, caralho, não tenho sideboard para jogar contra isso, porque eu tô perdido aqui no que isso vai querer fazer, né? Esse pensamento de que as coisas podem ser cheatadas do topo deixa você talvez preso para se querer segurar uma remoção mais para frente, que é justamente o que o Yoda vai querer. O Yoda vai querer que você se preocupe mais para frente, enquanto você tá ali levando facadinha, facadinha, facadinha. Então, é um deck que você tem que ficar atento. Agora, acho que esse deck tem muita dificuldade. Eu tô falando sempre de Sabine e Jungle porque o método brasileiro ele tende a ser bastante água. Sim. E Sabine e Jungle são os dois decks mais populares. Se o Anakin e a Rey já entram no turno 6 e já é difícil para a Sabine, porque o líder entra 2 turnos depois, imagina 3. Então, assim, e ele é uma habilidade, a habilidade do Anakin, a habilidade da Rey, eles impactam o board, né? Ou ela coloca com experiência, ou ele bate com mais força. A habilidade do Yoda, ela não impacta o board. Ela ajuda a sua mão. Então, Sim. assim, no meta brasileiro, eu acho que esse deck talvez seja Yes. muito complicado pela escolha do líder. Acho que no meta, talvez lá fora, que a gente vê mais control, ele seja mais forte do que aqui. Concordo. E aí, Arnaldo, a sua parte agora de dicas de juiz, eu separei aqui alguns pontos que você comentou que você viu foram interessantes ao longo do campeonato que você quer passar ao pessoal, né? É isso aí, especialmente clarear algumas coisas que a gente percebeu que aconteceram ou mais de uma vez por Qualifier, ou nos dois, ou que até nos fóruns, no Discord, no Reddit, a galera acaba se confundindo um pouco em como que tem que resolver, né? O que acontece. Então, vou falar algumas coisinhas aqui, também rápidas, a gente pode se aprofundar mais isso em outros vídeos, tal. Gosto muito de falar de regra, então tá aqui podendo falar com quem joga é o principal, saca? Eu A vou gente está começar com. planejando fazer um vídeo só disso aqui, né? Só de interações, É, até como você lê as cartas, o que triga primeiro, essas regrinhas. É um vídeo que a gente sim, pretende fazer depois também, que eu acho que vai ajudar bastante o pessoal. exatamente. A gente vai dar uma pincelada um pouco sobre isso, né? Começando com esse efeito e com essa resolução do Kidad Mundi, né? Que ele tem um efeito que é Coordinate, que você tem que ter 3 personagens em campo para o Coordinate ativar, né? Que ele diz: a condição de ativação dele é quando seu oponente jogar a segunda carta do turno, você pode comprar 2 cartas, o controlador do Kidiad, né? O que acontece se você tem o Kidiad mais 2 personagens e leva uma remoção em um dos 3? Sendo ele ou um dos outros 2, ou sendo ele o Kidiad. O que acontece primeiro? Eu perco o coordinate primeiro, eu consigo comprar 2 cartas ou não consigo? Consegue, né? Porque o que é a ação de play a card? É você revelar, pagar o custo, definir os alvos, começar a resolver, terminar de resolver e descartar ela. Né? Quando você faz isso, quando você começa a jogar ela, você ativa a condição de ativação do coordinate do Kidiad. Você não vai resolver ele imediatamente, porque as coisas não vão acontecer interrompendo umas às outras, mas a condição de ativação dele já foi cumprida. Então, por mais que você leve uma remoção no Kidiad ou em qualquer um desses 3 personagens, você, controlador do Kidiad, vai conseguir comprar 2 cartas se tiver sido a segunda carta que o seu oponente usou, né? Uma remoção, alguma coisa assim. Então, essa foi uma dúvida que a gente viu recorrente. Então, tendo o coordinate ativo no momento em que o spell ou qualquer carta do seu oponente seja jogada, você já cumpre a ativação do Kidiad e pode comprar suas 2 cartas. Isso é bem E relevante. ele não precisa ter, entre aspas, visto as duas cartas, né? Se o Não jogador joga importa. uma carta, você coloca ele depois e o jogador joga outra, triga também. Ele não precisa ver Triga as também. duas cartas sendo ativadas. Triga também. Triga também. Porque ele já viu, ele quer ver as informações do turno todo. Exato. Então é isso. Se você tiver nessa situação, sim, você pode comprar as 2 cartas.
Também falando nisso de time, né, de como as coisas resolvem, tem esse caso do Cad Bane e do McClunky, né? O Cad Bane ele tem a habilidade de, se você joga uma carta Underworld, você pode dar um ping, ou virando ele no lado líder, ou sempre que fizer, do lado líder unit. E o McClunky diz que ele volta a carta e dá o dano. Então o que acontece primeiro? Primeiro, eu tenho que fazer o McClunky inteiro, porque como eu expliquei, você fazer uma carta é apresentar, pagar o custo, começar a resolver, jogar ela no fora, terminar de resolver. Então você não consegue interromper uma ação em outra. Que é diferente, por exemplo, de você fazer um Underworld que tenha ambush. Porque daí o ambush tá no mesmo timing do Endplate. Então você consegue escolher. Se é com ambush, você consegue escolher, porque é o mesmo timing. Que ele gera uma outra ação para você fazer. Se é um evento, você tem que fazer o evento inteiro. Então faz o dano do McClunky primeiro e depois dá o ping. Então, é isso. Quando é play a card, é a mesma coisa. Vai subir essa condição de ativação, vai ser cumprida, mas você vai resolver só um passo à frente. Isso também é bem relevante e é um tipo de encadeamento de jogada que às vezes gera um pouco de confusão. Além desses, eu separei também uma interação muito interessante do Sneak Attack com o Django. Né? O Sneak Attack ele fala: joga uma unidade da mão, ela custa 3 a menos e entra de pé. No começo da regroup phase, derrote essa unidade. Então, beleza, fiz o meu. Tô jogando de Django Tarkin Town, fiz o meu Ruthless Raider com o Sneak Attack. O Ruthless Raider diz: quando ele entra e quando ele é derrotado, dá 2 de dano na base do inimigo e 2 de dano numa unidade do inimigo. Ah, posso fazer isso? Se eu fizer isso aí, eu vou virar mais alguma coisa com o dano que o Ruthless Raider criou? Sim, vai virar, mas o start da regroup phase é antes de acontecer qualquer uma das partes da regroup. Então, a gente pode dividir a regroup phase em 5 etapas. Primeiro, start of the regroup phase. Tudo que era um lasting effect que terminaria nesse momento termina, e tudo e qualquer habilidade que trigaria no começo da regroup, triga agora. Só depois você vai comprar 2, recursar uma carta e desvirar todas as suas cartas do board. Então, se o meu Django tiver exaustado do meu turno anterior, ele não exausta, eu não consigo exaustar uma outra criatura, porque ele ainda tá virado, certo? Sim. E o que você tiver virado no start of the regroup phase, com a derrota da Ruthless Raider, nesse caso específico, vai ser desvirado. Porque a última coisa que acontece na regroup phase é o desvirar as suas cartas. E aí trigam as coisas, ou terminam de acontecer os efeitos no final da sua regroup phase. Então, também tem isso. Efeitos que acontecem no começo da regroup phase, eles vão acontecer antes do draw, antes do recurso e antes de desvirar. Então, isso também é relevante. Também aconteceu algumas vezes no PQ, e é uma interação um pouquinho mais complicada de você entender esses times, né? Tipo, putz, vou querer deixar, nesse caso específico, a ideia é deixar virado alguma coisa do oponente para o próximo turno. Mas isso, infelizmente, não acontece. Ou felizmente, né? Depende se você é o oponente ou o Jan. A gente tem várias interações assim. Vale lembrar que o jogo é novo, né? A gente tem um ano de jogo, então a gente ainda tá aprendendo. Mesmo quem joga competitivamente, quem tá mais dentro do jogo, assim, testando, vira e mexe. Eu próprio perguntei pra você uma interação, né, no meio do campeonato, que foi a questão do Now there are two of them. Eu botei uma Kira em campo, que aumenta o custo de uma carta que eu nominar, e aí tinha um Now there are two of them, um Zucos, um Cad Bane, e aí eu queria saber, assim, se eu Uhum. nominar a carta, o que que acontece? Então, putz, meus Separei essa personagens estão também. dentro do jogo pra caramba, assim. Então a gente ainda tá aprendendo todas as interações, vai demorar um tempo. Essa aqui, ainda mais que, pô, a gente vê que chuto que 0,5% dos jogadores já abriram o livro de regras pra ver quantas etapas que tem na Regroup Phase. Então é uma Sim. coisa que realmente mostra como o trabalho aí de vocês, juízes, é importante pra gente ter um jogo, cara, limpo e que realmente quem é o melhor jogador saia Exato. dominando. E que você consiga fazer exatamente o que você está planejando, né? Porque às vezes Exato. você acha que a jogada é foda, vai virar o jogo para você. E aí você não vai conseguir ter o efeito que você precisa. Então, aos pouquinhos, quando puder, dividindo esses ensinamentos acumulados, esse conhecimento acumulado com vocês, vai ser sempre muito bom.
Sempre que né? quiser vir aqui para contar, pessoal, Opa, é convidado. tamo junto. Vamos lá. Coisas muito importantes. Marcação de dano na base. As rodadas vão passando, você vai ficando cansado, você vai. Se você tá jogando de RAM amarelo, não é nenhuma indireta, tá, Ale? Fica tranquilo. Você tá jogando de RAM amarelo, você tem muita coisa pra fazer durante o turno. É efeito de descarte do líder, é efeito de ramp descarte, né? É efeito de ramp descarte do ataque do seu líder unit. Então, eu gosto de sugerir sempre que você tenha redundância no que você está fazendo, né? Questão de regra, você não pode, por regra, só fazer a sua vida no seu bloquinho, né? Ou na sua folha de papel, qualquer coisa que seja, que você pode usar, contanto que esteja em branco. Isso tá nas regras. Então você pode usar, Só pode. que o meu bloquinho pro campeonato, que eu É. uso, bloquinho branco, caneta, Uhum. tem que dar pro juiz ler o que está escrito, né? Então tá escrito aqui, É, você tem a vida de cada oponente, isso pode. Você pode inclusive sim, anotar coisas no meio do jogo, por exemplo, vi as cartas do meu oponente. Você pode anotar também, o juiz só precisa entender, né? Você sim, não conseguir assim auditar o que você está escrevendo aqui, sim. mas com um caderninho é importantíssimo. Então, e aí acaba que uma coisa que você deve fazer é sempre marcar claramente o dano que você tem na sua base. Seja com dados, seja com os tokens de papel dos starter, seja com token de acrílico, seja com token que alguém faz 3D, resina, qualquer coisa. Então, você vai jogar competitivo, se cobre disso, cara. Coloca. Não usa D20 de jeito nenhum para marcar vida. É completamente não indicado. Porque o D20, eu tô sem nenhum aqui perto de mim agora, mas o D20, ele tem uma área de contato muito pequena em cima da carta. Então, qualquer coisa, uma topada na mesa, qualquer coisa que acontece, a chance de você deixar esse D20 rolar e você perder a contagem de quanto que o dano aconteceu é grande. Porque você está preocupado com outras coisas, você está fazendo muita coisa no board. Então, a primeira sugestão, não use D20 para marcar vida. E use ou D6, que é o mais fácil de você encontrar. Toda lojinha vai ter um kitzinho aquele bloquinho de, sei lá, 24, sei lá, 30 dados para você usar. Ou usa um D10, você pode usar um para dezena e um para unidade, você pode fazer de outras formas, que também são dados que você consegue que eles não têm quase nenhuma chance de virar sozinho, de você perder a marcação. E se você fizer no seu bloquinho junto, você tem mais uma etapa para saber se está tudo correto. Né? Não estou falando para você desconfiar do seu oponente, mas se você está anotando ali junto com ele, você está mais focado no jogo, você está dentro do jogo. Então, isso é muito importante. Você, especialmente, perder o costume de usar D20 para marcar o dano, e você, se possível, fazer junto com a marcação de dano na base, usar o seu bloquinho, o seu caderninho para ter mais uma cobertura e não perder tempo de rodada, nem concentração, tendo que refazer conta. Se eu puder dar duas dicas aqui também, uma coisa que eu faço é que eu uso o dado de 6 lá, ao invés de usar o 6, eu uso 5. Então eu vou marcando de 5 em 5, que eu acho que fica muito mais fácil de eu bater o olho e saber, cara, tem 4 dados, tem pelo menos 15 de dano, sabe? Então tem 15 mais alguma coisinha ali de dano. Então eu uso 5, então o track então é 5, né? Múltiplo de 5 também, então é 25 e 30. Uhum. Então eu uso, tem gente que vai até 6, eu sempre tenho que ficar contando de 6, 12, 18. De 5 eu acho muito mais fácil, então eu sempre uso dado 5. E segundo quando for marcar o dano no papel, não marca o dano acumulado. Então, por exemplo, eu peguei a iniciativa sei lá, a Sabine pingou e me bateu com a unidade. Cara, marca um de dano e depois marca o dano da unidade. Porque depois você consegue lembrar as ações todas que aconteceram. Você fala, olha, então aconteceu isso aqui, depois você pingou, depois você bateu. Porque Uhum. senão você acumula o dano, você fala, eu tomei, sei lá, às vezes você pega a iniciativa e toma 12 de dano da Sabine. Mas você não consegue saber de onde que veio, de quem que foi, putz, quem que Uhum. tava bufado, então marca o dano um a um. Mesmo você vai marcando rapidinho, corta X, corta Y, é rapidinho, mas faz diferença também. Também porque você tem certeza, como você está fazendo isso, você tem certeza que você não precisa gastar energia pensando nisso no futuro, né? Você sabe que você está coberto. E o próximo ponto é muito relevante, especialmente para a temporada de Qualifier, que é o desempate no Star Wars Unlimited, que ele existe, sim. Ele é um jogo que a gente sabe que
durante as etapas não eliminatórias, durante as fases do suíço, ele não tem o empate. O empate é contado como uma dupla derrota, e para você passar para frente no suíço, você tem que ser o primeiro a ganhar 2 jogos. Assim você ganha imediatamente, ou você, no final do tempo da rodada, você tem que ter mais vitórias do que seu oponente. Então, se você faz isso, você empata no suíço, se algum dos dois jogadores tiver ganho mais jogos do que o outro, ele passa para frente, senão os dois ficam com uma derrota. Aconteceu uma derrota dupla na sexta rodada da mesa 1, nesse Planetary Qualifier de Curitiba. Chegou lá, os dois estavam. Eu falei sexta rodada? Os dois estavam 6-0 e os dois ficaram 6-1. Não, tô falando certo? É Não, isso os aí. dois estavam 5-0 e ficaram 5-1 na sexta rodada. Isso aí. É, né? Então, isso bagunçou, cara. Isso bagunçou Foi muita gente que o tava top pra 8. baixo. Caramba. Teve uma hora que a gente tava conversando lá embaixo, tinha um pessoal que tava, né, eu tava inclusive 4-1 também, a gente falou, meu, tá todo mundo 4-1. Tipo, tinha, sei lá, 20 pessoas 4-1 ao mesmo tempo no campeonato, 15 pessoas 4-1 ao mesmo tempo no campeonato, É. então embolou muito o negócio. Foi bem divertido, inclusive, ficar discutindo o pareamento ali. Pois é, pois é. Mas não é esse o ponto que eu tô querendo falar. Eu tô querendo falar sobre o desempate quando já tá no top cut, quando já é single elimination, né? O jogo tem que chegar no fim, porque você tem que fazer a próxima rodada. E você não consegue jogar indefinidamente, porque o torneio também tem um tempo para ser resolvido, né? Porque tem questão de logística, de equipe, de tudo, né? Que nem eu falei, nesse qualifier, 2 das 3 etapas da final chegaram nos 75 minutos de jogada. Então, e as finais não tem tempo limite, normalmente, né? Então, como se descobre o desempate no top 8, top 4 ou no top 8 ou no top 4, né, no caso? Você tem alguns critérios. Se os dois jogadores tiverem ganho o mesmo número de jogos, ou seja, alguém ganhou o game 1, alguém ganhou o game 2, ou ainda está sendo jogado o game 1, quando o tempo acaba, você tem que ver qual que é o jogador que tem mais vida restante na base. Não é dano, menos dano, não, é mais vida restante. Por quê? Porque essa também é uma forma de beneficiar quem está usando base sem efeito, base de 30 de vida, em detrimento de quem está usando base de, até hoje, 25 de vida, mas na próxima temporada a gente vai ter bases além dos de 25 de vida. Então, como que acontece? Você tá lá, tá no jogo 3, cada um ganhou uma partida e você tá com os dois com base de 30 de vida. Você tá com 3 de dano na sua base e o seu oponente tá com 7 de dano na base dele, você vai ter 27 de vida sobrando e o seu oponente vai ter 23 de vida sobrando. Nesse caso, quem vai sair o vencedor é quem tava com mais vida sobrando na base. Então é quem tem menos dano na base no final do tempo, no final do jogo. Se nesse momento os dois estiverem empatados, por exemplo, nenhum das duas bases de 30 tem dano, o vencedor é a última pessoa que estava com a iniciativa naquele turno. Os juízes eles avisam. Então, por acaso, os meus 2 jogos foram para o desempate, né? Os 2 jogos foram resolvidos por dano na base. E os juízes avisam, falam, olha, vocês vão jogar essa rodada, tem uma group phase, vocês vão jogar a próxima e aí acabou. Então a gente sabe que nessa próxima, ou eu preciso estar com mais dano, ou eu preciso estar com a iniciativa. Alguma das É, duas coisas eu preciso ter. E aí é aquele jogo mental, né? O meu oponente tem alguma carta que vai me dar mais dano, ou aqui eu pego a iniciativa e ganhei, né? Então é um super jogo mental ali nesse final, cara. é. Essa rodada final é pra cardíaco, juro por Deus. E foi. E realmente a gente teve que dar essa ruling, né? E é uma ruling que ela é agridoce. Você fala, porra, como que eu vou ganhar? Mas eu não fiz. E E aí a você gente. joga um jogo diferente. É importante a gente saber disso, porque principalmente o meu jogo, o contra o Kenzo, porque o primeiro jogo que eu tava era de controle, então não ia mudar muito o que eu ia fazer. Eu já ia querer jogar as unidades, mas o meu jogo de Mirror, de Han, naquele momento eu não estava preocupado em desenvolver o board, eu não estava preocupado em controlar o jogo, em putz, vantagem de mão, assim, eu estava querendo bater na base do meu oponente, porque era ali que eu sabia que não ia dar para o jogo inteiro. Tanto que a gente entrou, e eu acho que o Kenzo estava com
uma visão muito parecida, porque a gente entra no turno, os dois com 14 de dano na base, no último turno do jogo. Então, assim, quando o Arnaldo fala que foi um jogo bem legal, foi um jogo bem legal Cara, mesmo, assim. foi maluco. A Foi gente maluquice. entra no último turno, os dois com 14 dano na base, e a gente tá muito mais preocupado em dar dano na base do que desenvolver o jogo, botar as coisas, pensar um turno pra frente, porque ele acabou, a gente já sabia. Então é importante saber disso, porque você joga o seu último jogo diferente, assim, faz muita diferença mesmo, assim. Sim. Então, Sim, isso é realmente muito relevante e só acontece quando é um formato que tem a single elimination e é competitivo. Porque a Fantasy Flight também, eles têm o REL, né, o Rules Enforcement Level, muito diferente para o que é jogar casual play, para o competitive play, né, completamente diferente, especialmente questão de punição, de warning, de game loss, é muito diferente. Então, esse tipo de regra a gente está usando especificamente em torneios competitivos mesmo, assim. Não, nem showdown, a gente deveria usar esse tipo de desempate, por exemplo. Porque Showdown ainda é casual play. assim, os jogos nesse top cut demoram muito, porque eles são jogos diferentes. Você precisa pensar mais, você precisa tomar tudo como. Seu oponente joga muito bem também. Ninguém que tá chegando ali no top 8, top 4 joga mal com o deck, então, cara, vai pro Uhum. tempo mesmo. É importante saber isso aqui. É isso aí. Só que é só uma palhinha, né, Arnaldo? Acho que tem várias outras dicas, várias outras coisas, várias outras Uhum. interações que a gente pode passar ao longo do tempo. Com certeza. Até para esse vídeo não ficar extremamente longo hoje. São essas as dicas que a gente vai trazer aqui, pessoal. Esse é o Meta Uhum. Report. Algum palpite do deck que vai ganhar aqui no PQ da Epic? Queenland, Tarkingtown. Quem é Tarkental? Ele é Não, Tarkental. acho que vai ser, agora essa brincadeira, acho que vai ser Hang de novo. Acho que vai ser Ren de novo. Acho que ele vai ter uma chance. Acho que talvez alguma coisa surpreenda de novo. Então acho que aqui em São Paulo a gente tem muitos jogadores que jogam muito bem. Então pode ser que alguém Uhum. esteja desenvolvendo alguma estratégia que a gente não tá vendo. Acho que Sim. a gente pode. Mas eu acho que uma coisa que a gente vai ver é um top 8 diferente. Então isso eu acho que a gente vai ver. Talvez um ou outro Também acho. deck diferente entrando ali no top 8, mas talvez uma Sabine. Sabine tem algumas vitórias ao redor do mundo. A gente não viu nenhuma Sabine atingindo nenhum top 4 aqui no Brasil, acho. Pois Então é. pode ser que alguma Sabine chegue longe também. Que maldade, cara. Shade no Jamal a essa hora, né? Esse tempo de vídeo. A barrinha do vídeo aqui assim, ó, se dando shade no Jamal, que coisa feia. Cara. Jamal. O Jamal foi lá Jamal. pra Curitiba com a gente, cara. Foi super legal. E aí, pessoal que nunca viajou pra jogar, é super legal. Vão no próximo. A comunidade do Star Wars, putz, fez acontecer lá em Curitiba. Então também aproveitando esse finalzinho de vídeo aqui pra deixar um abraço pra todo mundo que foi lá e fez o PQ acontecer. Foi Uhum. muito legal lá. Espero todo mundo também no PQ da Epic. É isso aí. Só pra finalizar aqui um sneak peek. Aqui, ó. Não Cartinha sei de se vai dar Judge. pra ver. Mas aqui, ó. Judge também tem seus bling, cara. A gente tem nossas coisinhas que a gente ganha. Fechou. Obrigado, Arnaldo. Valeu, gente. Obrigado Valeu, aí pessoal. Tchau, pela tchau. presença. Até o próximo.